@Elikaes Gamer. E ele quer o seguinte, ó, parlamentarismo, presidencialismo. O Brasil já teve parlamentarismo presidencialista ou república parlamentarista. Nosso amigo Lacaz Gamer, é o seguinte, você precisa entender o seguinte, vem comigo. Você tem o parlamentarismo brasileiro hoje, seria o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional. Você ouve falar em entrevista, o nosso parlamento, porque é o nosso legislativo, é Câmara e Senado, ok? É o nosso legislativo responsável em promover as decisões do país, as votações nacionais. Percebeuzinho? Só que nós temos o presidente da República com poder de veto, ok? Aí com o veto do presidente da República, isso pode ser levado ao Tribunal Superior, belezinha? Ao Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, ao STF, ok? Em se tratando de parlamentarismo, como nós tivemos de 61 a 63, o Brasil teve um momento de república parlamentarista, em que você tem presidente e você também tem primeiro-ministro. No caso foi João Goulart, 61 a 63, com o primeiro-ministro Tancredo Neves. Belezinha? Mas por que aconteceu isso? Ora, por que aconteceu isso? Nós estávamos vivendo aquela instabilidade, vem comigo? 1961, Jânio Quadros renuncia à presidência da República do Brasil, tá legal? E Jânio Quadros renunciou por quê? O governo dele ficou isolado politicamente, por causa das suas acusações. Ele era acusado de estar ligando-se a socialista, comunista. Você está em tempo de Guerra Fria, beleza? E aí, Jânio Quadros, eleito em 1960, ele, ao assumir 61, ele toma uma postura que se opunha ao partido que o apoiou, a chamada UDN, União Democrática Nacional. Beleza? E aí, que postura foi essa? A UDN é ligada ao entreguismo, a UDN é ligada aos Estados Unidos. A UDN, a União Democrática Nacional, lembra de Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda principalmente? A UDN é ligada a empresários, banqueiros, industriais, latifundiários, interessados no entreguismo brasileiro, a entrada de capitais americanos, marcas e multimarcas. Beleza? Esse partido UDN apoiou Jânio Quadros na eleição de 1960. Mas Jânio Quadros, ao assumir em janeiro de 61, fez nada que a UDN queria. Jânio Quadros reata a diplomacia com a União Soviética, com a China comunista de Mao Tse-tung, e Jânio Quadros faz negócios com Cuba de Fidel Castro e a recém-vitoriosa Revolução Cubana. Percebeu? Então, essas atitudes de Jânio Quadros levam conservadores a se oporem a Jânio Quadros. Jânio Quadros vai renunciar em 7 meses de presidente, de janeiro a agosto. Só que, quando ele renuncia, o vice dele é João Goulart. João Goulart era acusado, eu não estou dizendo que era, mas ele era acusado de ser mais comunista do que Jânio Quadros. Acusações, bom aluno, você está em tempos de Guerra Fria. Percebeuzinho, você acabou de viver o episódio Cuba. Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara. Então, tem-se um medo de que o Brasil seguisse o modelo cubano, socialismo, ligação com a União Soviética. Percebeu? Quem é que tem esse medo? Os Estados Unidos, que não querem o Brasil uma nova Cuba, e conservadores brasileiros. Ok? A turma considerada a turma centro-direita, vamos assim dizer. Muitos banqueiros que não querem perder seus bancos, muitos latifundiários que não querem perder suas terras, muitos industriais que não querem perder suas indústrias, ok? Belezinha? Empresários que não querem perder suas empresas. Então, eles tendem a se opor a qualquer ameaça socialista, comunista no Brasil. Tá comigo? Belezinha? E aí, quando o Jânio Quadros renuncia, João Goulart, que era acusadão
de ligações vermelhas. Inclusive, João Goulart, ele retornava da China comunista de Mao Tse-tung. Percebeu? E propositalmente, Jânio Quadros o enviou para dar a ideia, mais do que nunca, que João Goulart fez questão de ir para fechar com Mao Tse-tung e, quem sabe, introduzir o maoísmo no Brasil. Eram as acusações de época. Eu não estou dizendo que realmente João Goulart ia fazer isso, mas eram as acusações de época. Você consegue perceberzinho? Então, houve uma tentativa de golpe em 61, tentativa de impedir a posse de Jango, João Goulart. Com a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 61, houve a tentativa de impedir a posse de João Goulart. Percebeuzinho? Ok? Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul na ocasião, eu estou em 1961, ele lidera a chamada Campanha da Legalidade. Campanha da Legalidade. É legal, ou seja, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, se o presidente renunciar, Jânio Quadros, o vice tem que assumir, João Goulart. Leonel Brizola, em defesa de Jango, em defesa de João Goulart, Leonel Brizola, ele consegue o apoio do Terceiro Exército do Sul do Brasil, ok? E ele consegue ir à rádio para denunciar a tentativa de golpe, a tentativa de impedir a posse de Jango. E ele ameaça a guerra civil no Brasil, caso Jango não tomasse posse. Qual foi o acordo? Tá bom, Brizola, não dá tiro não. Vamos fazer o seguinte, nem eu nem você. João Goulart assume, só que com parlamentarismo. Olha lá, belezinha? Viu, Gamer? O parlamentarismo com o primeiro-ministro, Tancredo Neves. O que significa isso, Gamer? O presidente, Jango, não vai ter plenos poderes. Ele vai precisar do aval do parlamento, cuja maioria parlamentar você retira o primeiro-ministro, na ocasião Tancredo Neves, então ele não tem plenos poderes. Então ele não poderia pôr em prática as suas reformas de base, sua reforma agrária, fiscal, sindical e eleitoral. O que houve, Gamer? O que houve é que em 63, um plebiscito, o povo decidiu pela volta do presidencialismo. Jango com plenos poderes. E aí, em 64, João Goulart anuncia suas reformas de base no comício da Central do Brasil, a sexta-feira, 13 de março de 64. Percebeuzinho? E aí, os setores conservadores, centro-direita, aqueles que tentaram o golpe de 61, eles vão promover o golpe de 64. Ok, é o início da ditadura civil-militar. Ditadura civil-militar. Parlamentarismo versus presidencialismo. Percebeuzinho? Presidencialismo, o presidente com plenos poderes, poder de veto e máxima busca de base governista no Congresso Nacional. Parlamentarismo, você tem o presidente muito mais fictício. Ok, Alemanha. Alemanha tem presidente e premier, chanceler. Você conhece muito mais Angela Merkel do que o Georg Ambfranch lá, que é o presidente. Qual é o nome do presidente da Alemanha? É Georg Schuschassus, não sei. Agora, qual é o nome da chanceler da Alemanha? Angela Merkel, todo mundo sabe.